O Bioomnitrix do Ben 10.000 de Omniverse é o Omnitrix mais poderoso da franquia Ben 10, tendo em vista que sua principal função é fazer fusões equilibradas de alienígenas, mostrando assim a melhor versão dos alienígenas do Ben 10.000 da série de Omniverse. E buscando entender um pouco mais de como funciona essa função do Ben 10.000, eu vou destacar aqui para vocês como funciona a função de fazer fusões alienígenas do Ben 10.000 da série de Omniverse. Mas, antes pro vídeo, já sabe, já clica no botão like se você não está conhecendo o canal agora. Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações para ficar por dentro aqui no canal. Então, sem mais assunto sem demora, bora pro vídeo! Bom, o Bioomnitrix foi desenvolvido pelo Ben do Futuro da série de Omniverse, com o propósito de mostrar a melhor versão dos seus alienígenas. E para desenvolver esses dois relógios, ele utilizou o DNA dos seus aliens mais inteligentes, que seriam o Massa Cinzenta e o Artrópodes. E o resultado dessa combinação de conhecimento são dois braceletes com o símbolo do Omnitrix, que quando colocados no Ben 10.000, pegam metade do seu braço. O Bioomnitrix funciona através de comando de voz. E para que o Ben 10.000 de Omniverse faça uso da função de fazer fusões alienígenas, ele precisa cruzar seus braços e gritar o nome da fusão que ele deseja se transformar no exato momento. E bom, agora que a gente entendeu como o Bioomnitrix foi criado, o seu propósito e como faz para ativar a função de fazer fusões alienígenas, vamos entender um pouco mais dessa função. Bom, o Bioomnitrix são dois braceletes que estão interligados, e um desses Omnitrix é o Omnitrix principal, que seria o Omnitrix da esquerda do braço do Ben 10.000. Já que em todas as séries de Ben 10, o Ben sempre utilizou o Omnitrix no seu braço esquerdo. Então faria sentido o Omnitrix principal do Bioomnitrix ser o da esquerda. O Omnitrix principal tem a função de pegar o DNA que será usado como base. E o segundo Omnitrix do Bioomnitrix vai pegar o segundo DNA e vai diluir esse DNA e combinar com o primeiro. Como por exemplo, a gente tem a fusão do quarto Enormossauro. O DNA de base que foi utilizado pelo primeiro Omnitrix foi o DNA do Enormossauro. E o segundo Omnitrix pegou o DNA de Tretamando e uniu com o DNA de Vexasauriano. Mas vale destacar que o segundo Omnitrix não usa 100% do DNA da espécie alienígena que foi escolhido. Ele usa apenas as características principais do DNA alienígena escolhido. Pois quando a gente tiver a fusão do quarto Enormossauro, o DNA de base é o DNA do Enormossauro. E as únicas características que a gente vê do quatro braços são a coloração vermelha e os seus quatro braços. O primeiro DNA que é utilizado como base pelo primeiro Omnitrix é utilizado totalmente o DNA da espécie alienígena. Pois como o Enormossauro é mais forte que a espécie dos Tetamandos, o segundo Omnitrix só evolui um pouco mais a habilidade principal do Enormossauro, que é a sua força. E por isso o segundo Omnitrix dá os quatro braços da espécie dos Tetamandos, para fazer com que o Enormossauro use o potencial máximo da sua força, utilizando assim toda a sua força em quatro braços. E tudo isso que eu expliquei aqui para vocês vale para todas as fusões que o Ben 10.000 for fazer, como por exemplo a fusão do Atômico X. O DNA que foi utilizado como base foi o DNA do Atômico, e o segundo DNA que foi diluído e combinado com o corpo desse alienígena foi o DNA de Alien X, potencializando todas as habilidades que o Atômico possui e dando um pouco das habilidades que o Alien X possui, mas não dando totalmente todas as habilidades do DNA de um Sapiens Celestial, pois o Atômico X não consegue manipular o tempo e nem a realidade, mas ele consegue criar buracos negros, se teletransportar e aumentar mais ainda o poder do Atômico. E é assim que funciona a fusão do Atômico X, dando ao Ben 10.000 fusões equilibradas, ao contrário do Omnitrix protótipo, que desequilibrava as fusões. Como por exemplo o Insectobraços, que tinha todo o peso do corpo do quatro braços, não permitindo ao Insectoide que ele levantasse voo por conta do peso do quatro braços. E todas as fusões que a gente viu na versão protótipa do Omnitrix são desequilibradas porque o Omnitrix não sabia equilibrar o DNA desses dois alienígenas e também porque o Azimuth repudia a criação dessa função. E o Ben 10.000 de Omniverse e o Azimuth não se dão tão bem assim por conta que o Ben 10.000 acabou colocando essa fusão no seu Bioomnitrix. Mas de certa forma ele fica feliz pelo Ben 10.000 e está se divertindo com as fusões. Agora voltando a falar um pouco mais dessa função, essa função só é ativada quando o Ben cruza os seus braços, como eu destaquei anteriormente para vocês. Mas se o Ben 10.000 de Omniverse quiser utilizar apenas um DNA alienígena para se transformar, ele pode utilizar apenas o Omnitrix principal, que é o Omnitrix do seu braço esquerdo. Vamos teorizar assim.
E essa função, quando comparada à habilidade do Scourge, se mostra inferior, pois o Scourge pegava o DNA da espécie alienígena e criava uma arma. Ele utilizava totalmente o DNA da espécie alienígena para fazer a fusão e permitia ao alienígena do Ben utilizar armas. Já a função do Ben 10.000 do Omniverse apenas pega um DNA, que é 100% DNA, como por exemplo o Normossauro, e pega um segundo DNA, diluindo esse DNA e diminuindo a quantidade de DNA alienígena para dar apenas as características principais do segundo DNA alienígena, que seriam os 4 braços dos Tetamandos e a coloração avermelhada. Então, entre a habilidade do Scourge e a função do Ben 10.000, a habilidade do Scourge se mostra superior. E também vale destacar que a gente não sabe como o Ben 10.000 desenvolveu essa função, pois é destacado pelos autores de Ben 10 que o Ben 10.000, quando desenvolveu essa função e o Bioomnitrix, ele estava iluminado, fazendo com que os fãs teorizassem que o Ben tem o DNA de Nargiliano, e ele acabou utilizando a transformação de Nargiliano para desenvolver o Bioomnitrix, e fazer assim a função de fazer fusões alienígenas, já que os Nargilianos são mais inteligentes que a espécie dos Galvanianos, e fica aberto aí para vocês acreditarem ou não nessa hipótese. Essa função de fazer fusões alienígenas utiliza um pouco mais do DNA do Ben Tennyson durante a fusão, pois normalmente quando o Ben se transforma apenas com um Omnitrix e um alienígena, é utilizado 99% do DNA do alienígena e 1% do DNA do Ben Tennyson quando ele se transforma em uma espécie alienígena. Esse 1% é para o Ben manter a sua consciência enquanto ele está transformado em um outro ser. Já a função de fazer fusões alienígenas utiliza 2 DNA alienígenas, como a gente sabe muito bem. Então, durante essa combinação de alienígenas, quando o Ben ativa o Bioomnitrix, um pouco mais do seu DNA é utilizado para ele manter a consciência durante a fusão. Já que a gente que acompanha Ben 10 nunca viu uma espécie alienígena se relacionando com outra espécie alienígena, dando origem assim a híbridos de uma espécie, que seria o Quaternormossauro, o Quest Shocker, o Atômico X e por aí vai, através das funções do Ben 10.000. Então, durante essa fusão de alienígenas que acontece, um pouco mais do DNA do Ben 10.000 é utilizado durante isso. E bom, isso é tudo que eu posso destacar para vocês em relação à função de fazer fusões de alienígenas do Ben 10.000 da série de Omniverse. E bom, como muitos fãs de Ben 10 amaram muito essa função de fazer fusões de alienígenas, foram criadas muitas fanarts para representar outras fusões que o Ben 10.000 de Omniverse poderia fazer. E eu vou destacar aqui para vocês as que me chamaram mais atenção, como por exemplo, essa fusão do Fantasmático e do Espantoide. Realmente, se o Ben 10.000 de Omniverse utilizasse essa transformação, seria o puro terror, pois o Fantasmático já é assustador. Imagina combinado com o DNA do Espantoide, realmente seria o puro terror. Outra fanart que chamou muito a minha atenção foi essa fusão aí do Gravataque com o DNA do Quatro Braços, potencializando mais ainda os poderes gravitacionais do Gravataque. Seria interessante demais ver o Ben 10.000 fazendo uso dessa fusão aí. Também tem uma fusão do Massa Cinzenta e do Arthrópodes, como vocês podem estar vendo aí. Realmente seria o puro conhecimento e a gente poderia ver um pouco mais do potencial máximo do Massa Cinzenta e também ele possuindo características do Arthrópode para se defender, como por exemplo os seus choques mentais. Outra fusão que me chamou muita atenção foi a fusão do Cocorocoide e do Rat, pois são 2 alienígenas de combate muito diferentes. O Rat é mais agressivo e parte para cima e tem uma força bruta. Já o Cocorocoide é utilizado para um combate mais estratégico. Então, a união desses 2 DNA, a gente poderia ver, digamos assim, um ser muito inteligente e muito enraivado ao mesmo tempo e lutando de forma estratégica. Também tem a fusão do Glutão e do Idem. Realmente, se o Ben 10.000 utilizasse essa fusão aí, não teria para ninguém, pois imagina aí um exército de glutões cuspindo ao mesmo tempo bolas de plasma em um único inimigo. Realmente seria algo muito apelão e que eu gostaria de ver muito. Outra fusão que chamou muito a minha atenção foi a fusão do Gravataque e do Contratempo. Realmente essa fusão aí me chamou muita atenção devido que me lembrou um personagem de JoJo's Bizarre Adventure, o Enrico Pucci, pois utilizando o seu stand, o Made in Raven, ele acabou controlando a força gravitacional de todo o universo e acelerando todos os planetas do universo, resetando assim todo o universo. Então possivelmente a gente poderia ver essa combinação aí desses 2 alienígenas fazer algo parecido que foi mostrado em JoJo's Bizarre Adventure. Outra fusão que chamou muito a minha atenção, que muitos já viram, foi a fusão do Opior com o Alien X. Realmente seria muito apelão essa fusão aí, um alien indestrutível com um DNA de um sapiens celestial.
mas a gente sabe que o Sapo Celestial não tem todo o poder assim quando utilizado nas fusões. Então realmente o pior só continuaria apanhando. E a fusão mais poderosa que eu posso destacar aqui para vocês, em meio a todas essas fanarts, é a fusão do Contratempo e do Alien X. Bom, a gente sabe que o DNA de Sapo Celestial não tem todas as suas habilidades, como por exemplo manipulação de tempo e de realidade. Mas o DNA de um Sapo Celestial, combinado ao DNA de um Cronossapiano, com certeza faria estrago no universo de Ben 10. Pois a união desses alienígenas concederia ao Ben 10.000 os poderes de um Cronossapiano e um pouco dos poderes do Alien X, sendo assim a fusão mais poderosa e estando acima do Atômico X. E bom, existem muitas fanarts que os fãs de Ben 10 acabaram criando por conta dessa função de fazer fusões de alienígenas do Ben 10.000. Mas a fusão que os fãs de Ben 10 mais fizeram foi a união do Alien X com todos os alienígenas que existem no banco de dados do Omnitrix do Ben 10.000, como vocês podem estar vendo aí. Realmente seria algo muito apelão. E existem mais outras fanarts aí para representar a união de vários outros alienígenas. Se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar muitas fanarts que vão chamar muita atenção de vocês e fazer vocês imaginar outras fanarts e outras combinações de alienígenas. Enfim, vocês podem ter a liberdade criativa para unir dois alienígenas e fazer uma fusão muito incrível. Mas, resumidamente, isso é tudo que eu posso destacar para vocês em relação à função de fazer fusões de alienígenas do Ben 10.000. Para o Ben 10.000 ativar essa função, ele precisa cruzar os seus braços. Para escolher uma transformação que é uma fusão alienígena, ele precisa unir o nome dos dois alienígenas que ele deseja fundir, que a inteligência artificial do Bioomnitrix vai entender e transformar ele no exato momento. E como se trata de fusões alienígenas, é utilizado um pouco mais do DNA do Ben 10.000 para que ele consiga manter a consciência diante a uma combinação de híbridos. Pois no universo de Ben 10 não é comum, digamos assim, ver a união de um Vexasauriano e de um Cretamando. A gente nunca viu uma união dessas no universo de Ben 10. Então, como é uma coisa do Bioomnitrix, é necessário o Bioomnitrix utilizar um pouco mais do DNA do Ben 10.000 para ele manter a consciência. Se o Ben 10.000 quiser se transformar em um único alienígena, basta ele usar apenas um dos Omnitrix e falar o nome do alienígena que ele deseja se transformar, já que o Bioomnitrix funciona através de comando de voz. E também vale destacar que essa função só foi desenvolvida pelo Ben 10.000 do Omniverse quando ele estava iluminado. A gente não sabe se seria quando ele estava transformado em Nargiliano ou algo parecido. E também vale destacar que essa função só foi desenvolvida pelo Ben 10.000 do Omniverse quando ele estava iluminado. A gente não sabe se seria se ele estivesse transformado em Nargiliano ou algo do tipo, já que essa frase realmente faz a gente lembrar dos Nargilianos. E por fim, a última coisa que vale destacar é que quando o Ben 10.000 faz uso dessa função, é utilizado 100% de um DNA alienígena e o segundo DNA utilizado para fazer a fusão é utilizado apenas as características desse segundo DNA e dá apenas os poderes principais desse alienígena, não dando todos os poderes como a gente viu em Ben 10 Omniverse. E bom, agora que entendemos tudo isso com relação a essa função, fica a dúvida. O Ben 10.000 de Omniverse necessita de tanto poder assim? Pois, como vimos na própria série, ele é muito criativo em unir DNA alienígena e fazer um alienígena poderoso com relação ao Bioomnitrix. Bom, respondendo diretamente aqui para vocês, ele não necessita de tanto poder assim no seu futuro. Pois, como vimos na própria série clássica de Ben 10, o Ben 10.000 da série clássica, com o Omnitrix Protótipo, conseguiu estabelecer a paz em todo o planeta Terra e ainda dá conta do Vilgax, só com o Omnitrix Protótipo. E bom, o futuro do Ben de Omniverse é baseado no Omnitrix Perfeito, aquele Omnitrix da série de Omniverse. Já é um Omnitrix muito avançado e bem feito pelo Azimuth. Mas eu acredito que o Ben 10.000 de Omniverse criou essa função apenas para se divertir, criando novos alienígenas e juntando DNA alienígena. Pois, como eu destaquei anteriormente para vocês, o Azimuth não gostou tanto disso que o Ben 10.000 de Omniverse acabou fazendo. Mas ele se sentiu feliz pelo Ben de Omniverse estar se divertindo em unir DNA alienígena e criando um novo alienígena. Então a gente pode imaginar que o Ben 10.000 de Omniverse, após ter estabelecido a paz, acabou ficando muito entediado com relação ao único sistema que o Omnitrix disponibilizava para ele, que era virar apenas um alienígena. E após ele passar pelo seu estado luminoso, digamos assim, como é dito pelos autores de Ben 10, ele teve a ideia de criar essa função, para se divertir, para levantar mais o ânimo desse personagem. Já que não tinha ninguém poderoso o suficiente para bater de frente com ele, eu acho que ele estava buscando alguma diversão e acabou chegando nessa conclusão. Mas enfim galera, chegamos ao fim do vídeo aqui no canal, deixa um comentário aí.
Você sabia desses principais pontos sobre a função de fazer fusões alienígenas do Ben 10.000 de Omniverse? Realmente, pesquisando um pouco mais sobre essa fusão e me aprofundando um pouco mais, eu até que me surpreendi com esses fatos aí, e também eu queria entender sobre esse estado luminoso que o Ben 10.000 de Omniverse estava para criar o Bioomnitix e essa função de fazer fusões de alienígenas. Realmente isso pode fazer a gente pensar que o Ben 10.000 de Omniverse estava um pouco brisado demais para desenvolver algo assim, ou deve ser algo, digamos assim, que ele acabou despertando no exato momento, ou pode ter sido o Scud que despertou esse interesse no Ben 10.000 do Omniverse. Enfim, a gente não sabe, mas é fato que isso aconteceu quando ele estava iluminado. Enfim, vamos tentar entender isso, talvez em um próximo vídeo. Enfim, a gente tem que tentar entender o que era esse estado luminoso que o Ben 10.000 do Omniverse estava. Enfim, deixe um comentário aí porque realmente eu quero saber muita opinião de vocês e se vocês sabiam desses principais pontos dessa função. Mas enfim galera, chegamos ao fim mais vídeo aqui do canal, espero realmente que vocês tenham gostado. Se gostaram, já clica no botão like se você não está conhecendo o canal agora. Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações para ficar update de novos aqui no canal. É isso galera, valeu, tamo junto, até o próximo vídeo.